porra é essa, Wilson? Wilson, você estava com outra? Foda-se, Wilson. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Você sabe o que é hipertrofia? Você já sabichão vai falar, hipertrofia é um aumento da secção transversa da fibra muscular. É o quê? E você tá certo. Mas vamos tentar explorar um pouco mais o que é a hipertrofia, como que ela ocorre, quais são as variáveis e por que que você não consegue hipertrofiar. Mesmo que pareça impossível, eu vou te dar aqui todas as características da hipertrofia e como que você faz ela da forma mais segura e da forma mais rápida possível. Desculpa aí. Não, tá. Bom, o que é a hipertrofia? Hipertrofia nada mais é do que uma resposta fisiológica aos estímulos. Por exemplo, a gente aqui tá no frio. Que época que é o frio, né? Nossa senhora, burro do caralho. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então, a gente tá no inverno aqui no Brasil. Mas você concorda que o inverno aqui no Brasil e o inverno lá na Rússia são totalmente diferentes? Sim, são totalmente diferentes. Se você mudar daqui para a Rússia, você vai sentir um estímulo de frio muito maior do que aqui no Brasil, certo? Mas se você morar na Rússia por 4, 5 anos, esse estímulo de frio, você vai se adaptar. Se bem que na Rússia se você não tiver uma estrutura, você morre com frio. Você morre de hipotermia. Mas a hipertrofia é semelhante a isso. Você pode se adaptar a certos tipos de situação. A hipertrofia, ela tem um sistema. Ela tem um sistema fechado e um sistema multifatorial. O sistema fechado da hipertrofia é tensão mecânica, estresse metabólico e dano muscular. Esses três tipos de sistemas são diferentes, mas eles correlacionam um ao outro, principalmente o dano muscular, que ele pode correlacionar tanto com a tensão mecânica, tanto com o estresse metabólico. A hipertrofia também, ela é crônica. A hipertrofia, você pode ganhar ela, você pode perder ela, você pode perder o que você construiu, você pode perder aquilo que você tinha antes de começar a construir, você pode ganhar aquilo que você ganhou. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ganhar aquilo que você ganhou. E vira essa suruba mental. E ela também é multifatorial, ou seja, vai depender de certas individualidades biológicas. Qualidade de sono, qualidade de síntese proteica, qualidade de até receptor para bomba. Entendeu? Então, ela pode acontecer de uma forma para algumas pessoas e de outra forma para outro tipo de pessoas. Estudos eletrocardiogramas. Os estudos eletrocardiogramas, para vocês visualizarem, eles acontecem dessa forma aqui. Então, basicamente, o que a pessoa faz? Ela coloca eletrodos no corpo para, assim, eles captarem as vibrações e a contração muscular. Mas, como eu disse, a hipertrofia não necessariamente vai ocorrer à base desses estudos. Existem diversos tipos de estudos comparando exercícios diferentes dos mesmos grupos musculares. Por exemplo, compararam o tríceps francês com o tríceps corda e o estudo validou que o tríceps corda é pior no sentido de hipertrofia do que o tríceps francês, mas, como eu disse, hipertrofia é multifatorial, pode variar de pessoa para pessoa e às vezes eles nem levam em consideração a execução de um para outro. Eles basicamente falam, ou você empuxa ou você empurra. E não é tão interessante esse tipo de estudo para você falar assim, não, então esse exercício é melhor do que esse exercício. Para você julgar que um exercício é melhor do que outro, é vivência, é praticando. Ok? Sem contar também
que esses estudos eletrocardiogramas, eles são agudos. E como eu disse, a hipertrofia não é aguda, ela é crônica. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Tensão mecânica, estresse metabólico, dano muscular. Aí você coloca a telinha preta, tá? Não. Ó, gente, eu tô aqui simulando esse mini band como se ele fosse seu músculo. O que acontece no músculo, pessoal? Ele tem a capacidade de se alongar e também ele tem a capacidade de se contrair. Então, aqui ele está muito mais encurtado em relação a quando eu estico. O seu músculo basicamente é a mesma coisa, só que no treinamento você pode ter variações de estímulos diferentes. Quais que são esses estímulos e quais são as diferenças? Eu acabei de falar, é o dano muscular, tensão mecânica e o estresse metabólico. O que você vai estar fazendo na tensão mecânica? Então eu vou ilustrar como se essa bexiga fosse seu músculo. A tensão mecânica, basicamente, é você fazer exercícios que têm a capacidade de ter alta sobrecarga. Então, você vai estar fazendo um bíceps, por exemplo, um supino, você vai estar utilizando cargas altas, levando em consideração o que é carga alta para você. Então, a gente tem um movimento de tração na musculatura, que acontece isso daqui. De fora para dentro, você está tracionando. E se eu apertar, estoura, não estoura? Então, o que vai acontecer? Seu músculo vai entender o seguinte. Seguinte, pessoal. O desgrama lá vai arrebentar com o músculo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma camada, vou construir uma camada mais forte, porque senão, se ele me apertar de novo, eu tenho uma camada para proteger esse músculo. Essa é basicamente o que acontece na tensão mecânica. Você tem um movimento de tração que está machucando o seu músculo de fora para dentro. Agora, o estresse metabólico acontece dessa forma aqui, ó. Se eu continuar, estoura, não estoura? Então, o que você está fazendo? Você está dando um estímulo de dentro para fora. Então, eu estou aumentando o estímulo de fora, de dentro do músculo. Véi, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Porra! Então, o que está acontecendo? No seu corpo, a gente tem resíduos metabólicos, mensageiros químicos e a gente tem o próprio pH da musculatura. O que está acontecendo? Todos esses enzimas, de mensageiro químico, hormônios, eles estão meio que como se fosse uma espécie de sopa. Elas estão fazendo reações químicas, elas basicamente estavam paradas e agora elas estão em movimento, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Para você estimular o sarcoplasma, elas estão colocando, para você proteger o sarcoplasma, elas estão colocando água para dentro do seu músculo para que ele fique protegido. Só que da mesma forma da tensão mecânica, o estresse metabólico, se eu continuar estimulando ele, estoura, não estoura? Então, o que vai acontecer? Já que vai estourar, de novo, o que seu músculo entende? Ó, esse desgrama aqui vai ficar soprando até essa porra estourar. O que eu vou fazer? Vou colocar uma camada mais forte para proteger o músculo. E pausa aí. E por que eu disse que o dano muscular correlaciona a esses dois sistemas? Porque vai acontecer isso daqui, ó, no dano muscular. Pós-treino, o seu músculo ele vai estar com microlesões e ele vai se recuperar.
Então, ele pode ser relacionado tanto com a tensão mecânica, tanto com estresse metabólico. Então, relembrando, o que é tensão mecânica? Carga. O que é estresse metabólico? Repetições altas. E você fazendo a mistura de mensageiros químicos, hormônios e enzimas no seu corpo. O que é dano muscular? Microlesões, ok? Ô, viado, agora você coloca a tela preta lá. Vou falar com a voz sensual, tá? Diferenças de treinamento na hipertrofia. Aí você coloca lá. Não. Tá, beleza? Olha que vagabundo. Eu tô editando o vídeo dele, ele tem um puto do espaço na lateral, ele pede pra colocar bem em cima na cara. Vou colocar no meio da cara dele pra ele largar a mão de ser besta. Bom, aqui a gente tem um gráfico mostrando um estímulo de treino diferente, por exemplo. Esse estímulo aqui está apontando que você teve hipertrofia. Já esse está mostrando que você teve um excesso de sobrecarga e você não conseguiu recuperar aquele músculo que você perdeu. Sim, quando você treina, você está perdendo músculo. Por quê? Seu músculo, ele é um tecido vivo. Então, ele precisa de energia quando ele está contraindo. E o que são as vias energéticas do seu músculo? É carboidrato, proteína e gordura. Então, vai ser nessa sequência. A primeira coisa que o seu corpo vai fazer é transformar o carboidrato em ATP. Só que esse ATP, ele tem uma capacidade de duração baixa, principalmente em exercícios anaeróbios. Então, quando o seu estoque de ATP ele é acabado, seu corpo vai trazer a proteína como estoque de energia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um pouco de proteína que você tem no seu músculo para você fazer energia, para você ter energia. E a última coisa que ele vai tirar, infelizmente, é a gordura. Então, você perde carboidrato para o seu corpo fazer energia, o seu corpo perde proteína, perde gordura. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um tipo de treino que você consiga recuperar a massa muscular que você perdeu no seu corpo. Muita gente pergunta, o conhecidão, muita gente. Algumas pessoas me perguntam por que muitas pessoas falam que treinar perna você aumenta a sua produção de testosterona. Tem uma coisa no seu corpo que chama feedback negativo, que é a organização dos hormônios. Como que acontece? Quando você treina, você libera um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio cortisol, ele tem como principal característica a quebra de proteína. Então, o que vai acontecer? Seu corpo entende que a testosterona, ela é um construtor de proteína. Já que você quebrou um grupo muscular de proteína grande, que são pernas, seu corpo entende que, não, com essa testosterona aqui, eu não vou conseguir construir, não. Então, o que vai fazer? Ele vai fazer um feedback negativo falando para o seu hipotálamo, começa a produzir mais proteína, que ele está quebrando uma estrutura grande. E se a gente ficar com essa estrutura comprometida, a gente vai se ferrar. Então, por isso que tem aquele mito, treine perna, porque treino de perna aumenta a testosterona. É porque para reconstruir, na verdade, o treino de perna, seu corpo precisa de mais testosterona. Então, quando você contrai um músculo, você está gastando ATP. Só que o ATP, ele tem duração de 6 a 9 segundos no seu corpo. Então, quando você treina, você não gasta só ATP. Você vai procurando outras variáveis de energia. Por exemplo, a creatina.
Só que a creatina, ela também tem um potencial de resistência baixo. Então, seu músculo vai tirar da proteína e depois da gordura para você poder resistir a um treino pesado. Por isso que é importante, não exagere no seu treino, faça aquele negócio de não treinar por ego, não é só em relação à carga, é em relação também à quantidade de tempo que você fica na academia. Por isso que tem aquele velho mito, só tem que treinar 1h30 na academia. É justamente por causa disso. Se você faz um treino que foi bem pensado, isso pode levar em consideração para o volume de treino que você faz. Ou pode ser que não. Mas, lembrando que no começo do vídeo eu falei que a hipertrofia é multifatorial. Então, para uma pessoa serve, para outro tipo de pessoas não serve. É muito mais de você conhecer a pessoa. Agora, falando de tipo de forças diferentes, na física, a gente tem 4 tipos de força diferentes que a gente pode correlacionar com exercício, claro. Que é a potência, força pura, a força dinâmica e uma força que, foda-se, esqueci mesmo, que a sigla significa FRML. Não faço a menor ideia do que seja. Pesquisa. Qualquer coisa eu passo depois, ok? Essas foram as informações que eu quis passar aqui para você nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Fui!